Bom dia, bom dia. Eu sou a Cacá Belling, da Terapias Ilumine-se. Eu falo da cidade de Horizontina e estou aqui com a colega Sandra, da Luz. E nós vamos fazer hoje uma live sobre terapias holísticas, sobre terapias energéticas, o caminho do autoconhecimento. E como nós não podemos fazer uma live com convidados, a gente vai partilhar a câmera. Então, se vocês não nos enxergarem na íntegra, a gente tá bem magrinha. Vai ser por conta de um recurso que teve no TSE que vetou algumas coisas e o Facebook teve que aderir à regra. Então, é só mais para quem tem estúdio, para quem tem alguma atividade de tecnologia, que vai poder fazer com convidados. A gente ainda não chegou nesse nível e nem quer comprar uma TV. Então eu vou deixar a Sandra se apresentar e nós vamos conversando. Pessoal, quem puder, compartilhe o link da live, curte os nossos perfis, por gentileza, tá bom? Marca os amigos aqui nos comentários, demora um pouquinho para aquecer, mas a gente fica muito feliz com qualquer compartilhamento, tá bom? Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço a Cacá pelo convite. Eu sou Sandra Luz, sou terapeuta holística de muitos anos, oficialmente de 88 para cá, mas desde os 16 eu trabalho com a área do conhecimento e tenho 74, então faço um cálculo quanto tempo faz. E na minha caminhada eu fiz várias formações, graças ao bom Deus, todas elas com excelentes mestres. E eu acabei juntando todo esse meu conhecimento e criei uma técnica que eu chamo Trilhando o Bem Viver para chegar ao bem-estar. Tá? Ou seja, a minha missão de vida é ensinar e ajudar a pessoa a estar bem, mesmo sentada num formigueiro. Tá? Ou seja, a gente pode ter o maior problema, tá? Mas a gente consegue resolver sem se envolver, fazer a separação. O problema está lá e eu estou aqui e não transfiro o problema para os outros. E dentro dessas técnicas, eu trabalho com PNL clínica desde 88, com o Enneagrama das Personalidades desde o início dos anos 90, e também sou reikiana desde 1990, trabalho com energia Aster, com cura quântica e por aí vai. Florais, óleos essenciais, eu trabalho com óleos essenciais desde 80, cromoterapia. Então juntei toda uma técnica, fui a primeira terapeuta da região. Na época eu dava muitas palestras, inclusive para as escolas, para professores. Depois de um tempo eu fui embora, fui curtir o mar, voltei e aos pouquinhos não tenho mais uma atividade tão intensa como era na outra época, né? Mas não abandonei o que eu amo de paixão. Que bom, Sandra. A Sandra foi a primeira terapeuta holística da nossa região aqui, né, Sandra? Foi. Aqui em Horizontina foi a primeira. Santa Rosa, 2 de maio. Santa Rosa, toda a região noroeste. E ela tem uma caminhada de quase 60 anos de trabalho, de atendimento, de autoconhecimento, de cursos. A Sandra também é advogada, como eu. Advogou também bastante no setor público, né, Sandra? Sim. Como foi tua carreira no setor público? Olha, que a minha primeira formação é letras, mas sempre quis fazer direito. E como eu gosto muito da área pública, da política, eu fiz direito e me especializei em direito público municipal, em administração pública. Eu sou especialista em gestão pública. Trabalhei muito sempre em cargos de confiança, nada de cabide. Sempre fui convidada pela minha capacidade, tenho orgulho em dizer isso, nunca foi cabide, mas chegou um ponto que isso me cansou, porque as coisas começaram a ficar diferentes, né? Porque o direito público, o Cacá, é muito bom, porque o que é o que não é, não é. Uhum. Só que hoje não é mais assim. Uhum. Hoje já tem julgados, vai pelo aquele julgado, então, sabe? E aí eu
abandonei, estou licenciada no direito, inclusive, não estou advogando, mas não deixo de gostar, sou apaixonada, assim como eu sou pelas terapias, eu sou pelo direito público. Gente, eu tive o prazer de ter uns processos em parceria com a Sandra e foi a melhor analista jurídica que eu já vi na minha vida inteira. O parecer que ela deu de um processo foi um parecer muito parecido que o juiz deu. E foi incrível, assim, eu falei, esta deu um baile de análise jurídica e foi muito bom, Sandra, e o caminho da Sandra nas terapias e no direito é um caminho muito bonito e eu queria trazer ela nas minhas lives há muito tempo, mas eu vinha com uma agenda que eu tinha que cumprir para colegas e convites e eu disse, a Sandra também deu uma viajada, se quando der nós vamos nos reunir. Por quê? Porque a Sandra tem um caminho de autoconhecimento muito grande, uma experiência muito grande de auxílio às pessoas, para quem busca se conhecer. Porque a gente vinha falando agora que a iluminação, ela é o primeiro passo ao autoconhecimento. Porque senão a gente não vai ter muito domínio ou muito controle de quanto o outro pode nos afetar. Se a gente tem um autoconhecimento maior, a gente já sabe por onde não ir, nunca mais voltar e nos desviar. Eu fiz com a Sandra uns anos atrás o Enneagrama, foi bem legal, bem divertido, aprendemos muito. Aí, às vezes ele salta. Aprendi muito, uma parte de mim evoluiu bastante, mas eu sempre acho que o caminho do autoconhecimento ele é infinito, né, Sandra? É um caminho que não tem volta. E é um caminho para corajosos. Porque é muito fácil eu julgar o outro, eu falar do outro, eu achar defeito no outro, ver as máscaras do outro. E é muito doído eu descobrir tudo isso em mim. Então, a tendência é quando a gente começa a bater com as nossas máscaras, que a gente pensa que é a nossa realidade, muitos fogem. Agora, quem se enfrenta e vai adiante, dá uma guinada, um salto quântico fantástico na vida. A ferramenta do autoconhecimento, ela tem que ser primeiro passo a autorresponsabilidade e o comprometimento com aquela etapa. Sim. Se você vai procurar um terapeuta holístico, alternativo, psicólogo ou qualquer tipo de terapia e você não tem a autorresponsabilidade, a primeira coisa que você vai fazer é culpar o terapeuta do fracasso. Porque ele não é bom, porque as terapias não funcionam, porque não dá certo. Então, isso é a primeira coisa, pela falta de autorresponsabilidade. O segundo ponto é o medo do autoconhecimento. É muito mais fácil o outro, porque daí o outro não está na minha zona de mudança. O outro não está na minha zona de transformação. E quando a gente tem que transformar e mudar a nossa energia, infelizmente faz com que a gente evada, fuja, né? Não queira nem saber. Então, a iluminação, ou a espiritualização, ou a melhora, a mudança, a transformação, o primeiro passo é eu. Depois a gente vai pro outro. Claro que quando a gente tem filhos pequenos ou filhos numa determinada faixa etária, a gente tem por hábito cristão e materno ou paterno colocar os filhos em primeiro lugar. Mas durante os anos eu aprendi que não pode ser assim. Se você quer ser bom para os seus filhos ou para sua família, você tem que começar sendo bom para você. Exatamente. Porque senão as pessoas vão entender que podem abusar sempre do teu espaço individual. O filho vai entender que ele vai estar sempre em primeiro lugar. Então ele pode, sem querer, de forma inconsciente, agir com certo grau de abusividade ou de invasão do teu espaço, não aprender a partilhar com os outros, a mãe ou o pai, querer toda a atenção só para si. Então existem uns melindres que a gente precisa já aprender a colocar dentro da nossa família, em primeiro passo. Dentro de uma era de muitos anos, houve um padrão de comportamento, de consciência de que alguém viria nos salvar, de que alguém viria nos ajudar.
É a síndrome do Salvador. Sim, Jesus veio, fez a remissão, mas aquela foi a era de peixes, a era crística, em que ele precisou vir, porque senão essa humanidade não passaria para uma dimensão acima, ou melhor, do que estava na época. E essa síndrome do... Depois eu abro o pessoal ali para olhar. Essa síndrome, eu vou puxar aqui, Sandra, depois eu leio uns comentários, tá? Pra não ficar... Essa síndrome do Salvador é aquela alguém vem me salvar. Então o terapeuta vai vir me salvar, eu vou pagar e ele vai fazer o meu milagre. E aí eu que me salvo. E agora nós entramos, agora não, um tempo atrás, nós entramos numa era chamada Era de Aquário. E essa Era de Aquário é a Era de Ouro, onde o mestre Saint Germain, a mestra Porte, a mestra Coelhinho, o pessoal da Chama Violeta vem nos ensinar: eu sou o meu Salvador. Eu sou a luz de Deus que nunca se apaga. Eu sou a porta que homem nenhum pode fechar. Então esse caminho de sair entre o outro vai me salvar e entrar para o caminho onde eu tenho que me salvar está sendo muito difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas não querem o caminho do autoconhecimento, querem ainda que o outro venha lhe salvar. E aí começam as síndromes da Cinderela, do Peter Pan, do Príncipe Encantado, do Salvador, do Mártir, que é sempre o outro que vem me salvar. Sempre alguém vem, o Tiradentes, o Jesus, a Madre, o Chico Xavier, alguém vai vir me buscar e me salvar. Quando na verdade essa era já se encerrou há muito tempo, ele já passou por aqui, nos deixou um ensinamento muito grande de que ele é o nosso caminho. E a partir de agora nós temos que aprender a dar os nossos passinhos. E a terapia que a Sandra criou é uma terapia de muito autoconhecimento, mas tem que ter a responsabilidade e o comprometimento. E as pessoas fazem assim, fazem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e ninguém é bom. Por quê? Porque a pessoa não sentou e disse: não, Sandra, eu vou fazer toda a terapia contigo e vou encerrar esse ciclo e vou ver o que aparece para a próxima etapa. Não, Cacá, eu vou lá, vou fazer toda a terapia energética contigo, vou terminar e vou ver o que aparece para a próxima etapa. Não termina uma, já não tá bom, não deu um milagre na primeira sessão, na segunda já quer o... Então, essa síndrome do Salvador que vem, ela tá causando muito emaranhado na energia das pessoas. Elas não estão conseguindo sair das suas teias, da sua zoninha de conforto, também não querem melhorar nem evoluir, não querem lapidar os seus dons, mas estão começando a ter problemas de saúde muito sérios, né? De saúde mental. Sim, e a própria que está na moda, a depressão, ela é muito baseada na fuga do eu. É onde a pessoa se esconde dela própria, então está depressiva, que aí ela fica, né, naquele casulo, ela não precisa se enfrentar, ela não precisa enfrentar o outro, e é uma proteção prejudicial. Então, quando a pessoa sabe quem ela começa a se descobrir e começa principalmente a aceitar o outro como ele é. Porque um dos grandes problemas nossos é querer mudar o outro. Quando quem tem que mudar somos nós. Né? Muda tu, que tudo muda ao teu redor. É uma grande verdade. Então, enquanto eu estou naquela luta de querer mudar o outro, me queixar do marido, do filho, da sogra, do genro, disso, daquilo, eu não vivo bem. Eu tenho que ter a consciência que tudo aquilo que me incomoda da outra pessoa incomoda a mim, o problema não está na outra pessoa, o problema está em mim. Está na parte minha que não aceita como a pessoa é, em primeiro lugar. E em segundo lugar, é um reflexo de coisas minhas que eu vejo no outro e não admito em mim. Essa é uma grande verdade. É um dos primeiros passos para o autoconhecimento. Então, por isso que a gente costuma dizer que os nossos melhores mestres para o autocrescimento, marido, filhos, pai, mãe e irmãos. Estes são os grandes mestres na nossa vida. Porque se nós pararmos e observarmos tudo que nos irritamos com eles e formos buscar em nós,
a gente vai descobrir muitas máscaras e vai conseguir derrubar. E com isso a gente aprende, que é um aprendizado que todos nós temos que ter, aceitar o outro como ele é. Eu posso não gostar da pessoa, tá? Mas eu posso aceitar atitudes. Eu posso não gostar das atitudes, mas aceitar a pessoa. E a gente faz o quê? Ai, desculpe. A gente faz o quê? A gente junta tudo. Porque o que me incomoda não é o outro, não. São as atitudes do outro. Então, se eu aprendo a separar pessoa da atitude, eu consigo conviver bem. E isso dentro desse processo de trilhando o caminho do bem-estar, a gente aprende. São técnicas simples, tá? Técnicas aliadas a alguma coisa de coach, enneagrama, PNL clínica, né? E quando cai essa nossa ficha, começam as grandes mudanças. É isso. Sandra, tu pode explicar para as pessoas que não conhecem, como eu não conhecia, o que é o enneagrama, como ele funciona, quantas sessões? O enneagrama das personalidades, na minha visão, é o melhor caminho do autoconhecimento. Eu tive a felicidade de ter sido aluna e aprendido o enneagrama com Cláudio Naranjo, que foi com quem trouxe para o Brasil o enneagrama, tá? O enneagrama das personalidades. Hoje o enneagrama já tem bastante modificações, mas eu sigo a linha do Naranjo. O enneagrama já diz Enia 9, né? Então é uma mandala sufista que dizem inclusive que é de antes de Cristo, que foi encontrado, aí foi estudadas, e o Ichaço teve esse conhecimento e começou a trabalhar. E o Naranjo estava num momento muito difícil da vida, que ele tinha perdido um filho e não admitia, foi conhecer. Ele era psiquiatra, ele largou da psiquiatria e ficou só com o enneagrama. O que o enneagrama nos mostra? Que existem 9 tipos de personalidades, tá? Onde cada um tem uma forma de ser, de ver, de sentir. E esses 9 tipos ainda se subdividem em mais 3. Então, na realidade, pela linha do Naranjo, nós temos 27 tipos de personalidades. O que o enneagrama faz? O enneagrama faz com que a gente descubra qual é o nosso eneatipo. Bom, eu descobri qual é o meu eneatipo, eu tenho então os caminhos para derrubar as máscaras, né? Bom, depois que eu vi o caminho, derrubei as máscaras, eu tenho os caminhos para o meu crescimento. Então, das terapias que eu conheço, é a mais perfeita, né? Tipo assim, ó, a gente tem coisas que a gente até sente orgulho de ter, né? Eu fui uma pessoa que muito tempo eu me orgulhava de não demonstrar sentimento. Não é que eu não sentisse, não é que eu não, mas eu não, sabe aquela coisa durona assim, eu não tenho, eu sou forte, eu sou dona de mim, eu não preciso de ninguém para nada, e eu achava isso normal. Quando eu conheci o enneagrama, eu descobri que ali estava a minha grande máscara. Porque a gente forma essas máscaras da personalidade lá na infância, com fatos que ocorreram. Então, na minha infância, ocorreu numa outra oportunidade, a gente pode falar, ocorreu um fato que naquele momento, eu com 2 anos e meio, me fez decidir que eu não precisaria de ninguém para nada. Como, de fato, muitos anos da vida, eu toquei o barco, eu remava, eu era piloto, copiloto, era tudo. E aí, com o enneagrama, eu descobri que essa era uma grande máscara, para eu esconder o meu lado sensível. Então, aí tem os caminhos, eu tive que ir para o caminho da sensibilidade, eu tive que deixar vir, florescer a suavidade.
né? Então é um fato assim foi muito forte quando isso se manifestou. E eu fui assistir, por orientação do Naranjo, o filme Razão e Sensibilidade. Porque eu era uma pessoa desde menina, eu não ria de piada. Tá, é piada, pra que eu vou estar rindo que nem os outros? Eu ia nos filmes da Cícia Imperatriz, minhas amigas se derramavam chorando. Eu não chorava, pra que chorar? É um filme, sabe? Então, eu achava que aquilo era normal. E aí, quando eu fui assistir o filme Razão e Sensibilidade, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu me dei conta, lágrimas estavam escorrendo dos meus olhos. Quando terminou o filme, eu corri, naquela época era o Orelhão, corri para o Orelhão no shopping, liguei para o Naranjo e para o Alaor Passos e contei. Então, dali em diante, a minha sensibilidade aflorou. Eu não deixei de ser eu só passei a agir de forma diferente, porque o meu tipo de personalidade é um tipo de personalidade muito forte, combatente, que não leva desaforo para casa. Toda uma série, sabe? Então, é isso que o Eneagrama nos mostra. E essa descoberta, isso não tem como a gente explicar. E o que a vida da gente muda. Não é que eu não deixei de ser a Sandra que eu era. Eu só passei a ver o mundo e agir de forma muito diferente. Então, eu tenho vários clientes do Eneagrama que eu tenho um casal, inclusive atualmente, que a gente está trabalhando, que é a coisa mais linda de ver as descobertas dele. Eles tinham, inclusive, dificuldades de relacionamento. Quando eles descobriram, cada um, o seu tipo de personalidade, um passou a entender o outro. E vive harmoniosa a vida deles, que nem há poucos dias eles me disseram, é o antes e o depois do Eneagrama. Então, o Eneagrama realmente é a melhor ferramenta de autoconhecimento. E nas minhas terapias, eu juntei o Eneagrama com a PNL clínica e com o coaching. Em síntese, é isso. Isso é muito bom. E uma parte dessa dureza, um pouquinho, é porque a Sandra é um ser diamante. E os seres diamantes são de natureza mais frios, mas não é que são maus ou não têm sentimentos, só são mais frios e os dourados são mais afetivos. Esses dias eu recebi uma amiga que veio da Argentina, querida, a Marta, veio de Poçadas com os filhos me visitar. E ela disse assim, meu Deus, mas tu fala pouco, né? Em espanhol, claro. Eu disse, não é isso. É que vocês são seres diamantes. Ela é um ser dourado. Eu disse, tu tem mais necessidade de falar de afeto, de A, B, C, D. Tu tem mais afetividade. E se alguém não corresponde, ela fica triste. E eu expliquei que o meu padrão é diamante. Eu tenho a alma dourada, mas eu tenho menos necessidade de afeto. E ela tem muita necessidade de afeto. E o meu filho Antônio, ele é dourado e o Francisco é diamante. Então eu percebo que um é mais afetivo, precisa de muito contato. E o Franja é mais um abraço, um beijo. Oi, mãe, tá tudo bem? Tá tudo legal? É mais sereno. O diamante, ele é mais assim, ele tem mais autossegurança. Já o dourado, não. O dourado precisa de autoafirmação o tempo todo. Porque... fica com uma carência afetiva muito grande. Então a gente tem que às vezes dar conta, né, de todas essas situações. E isso é uma questão de qual é a vibração do ser. Então a Sandra, eu vejo que ela é uma diamante violeta muito forte. E ela tem um princípio azul, que é essa parte pública é o azul. Então todas as pessoas que têm azul e violeta geralmente têm um posicionamento mais mais correto das situações, dificilmente vão mudar o ponto de vista porque elas sabem o grau de inteligência que elas têm e que aquela situação é uma situação muito bem amparada. Então há uma frequência diferente entre um diamante, um azul, um violeta, um dourado, um arco-íris. Eu era uma arco-íris, tinha bastante borboletas na cabeça, mas a gente evolui. A gente evolui, inclusive, nos nossos padrões de frequência. Evolui como humano, como um ser cósmico, uma alma, um espírito. A gente só precisa se permitir. E se a gente não se permite, quando vem a malha quântica da transmutação, ela queima.
começa a queimar, começa a pessoa a ter surtos, começa a ter, achar que tá infartando, achar que tá passando mal, que é o que tá acontecendo na Terra agora. Tá vindo a malha quântica da transmutação para a quinta dimensão e muitas pessoas estão tendo efeitos colaterais muito pesados, com crises de choro, cansaço, exaustão, falta de apetite, excesso de apetite, insônia. E isso é aquilo que o corpo está sentindo, o que a alma precisa melhorar. E não é um luxo não ter isso. Ou, meu Deus, eu sou uma pessoa muito má porque estou tendo esses sintomas. Não tem nada a ver com ser bom ou mal. Tem a ver com a quantidade de carbono e de densidade que tem naquele corpo. Às vezes a gente tem, vai guardando medo, muito tempo e não conta pra ninguém. Vai guardando pânico, vai querendo agradar todo mundo, amar todo mundo, e aquilo vai ficando lá dentro e aquela bola começa a querer sair. E quando aquela bola sai, ela pode sair em forma de catarse, de doença, de crises, de ansiedades. Então a pessoa começa a ter efeitos colaterais. E as energias, bem colocado pela Sandra, quando a gente tem autoconhecimento suficiente, a gente não permite que essas energias entrem, principalmente porque a gente não baixa a guarda e diz assim, não, essa energia aqui, ela não me serve, não me cabe, então cancela, né? Corta a ressonância. Se a pessoa é uma pessoa que vai te fazer muito mal, invasiva, tóxica, abusiva, muito abusiva, você precisa definitivamente se afastar, porque vai começar a afetar o teu eu. Então, aceitação não significa que você tenha que ficar ali, né, com o pires do mendigo, aceitando todo tipo de maltratamento que você está recebendo. Então você pode aceitar, se respeitar e se afastar, silenciar e analisar qual é a melhor situação para a vida. Ah, mas eu não posso me separar por A, B, C ou D. Então você começa a entrar num caminho de tratamento para poder receber apoio para mudar a tua realidade. Porque se você não está conseguindo mudar sozinho, você precisa muito mesmo de apoio. E ferramentas energéticas e holísticas não faltam na atualidade. A gente só precisa observar duas coisas. A primeira, o teu autocomprometimento, e o segundo, a qualidade das ferramentas que você vai utilizar. Exatamente. Porque qualidade de terapias e qualidade de atendimentos, muitas vezes a gente tem que observar também, senão vai cair na mão de uma consequência ainda pior daquilo que a gente já está vivenciando. Tem que observar muito a qualidade da terapia, né, Sandra? É bem isso, porque hoje a coisa está muito esparramada, é muita oferta, não existe mais, em grande parte assim, de formações, aquela preocupação com a qualidade da formação, com a informação e com a quantidade de informação. Tá? Hoje uma pessoa às vezes faz um curso de sábado e domingo e já sai se intitulando terapeuta. Esse é o grande risco, né? Então, eu bato muito nessa tecla, né? Inclusive, muita gente não gosta de mim por causa disso. Se eu fiz um cursinho de final de semana, gostei daquilo, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que estudar mais aquilo, eu tenho que saber mais daquilo. E não ficar naquele beabazinho que depois, muitas vezes, acaba até prejudicando a pessoa. Né? Acaba, em vez de fazer um bem, faz um mal para o outro. Então, esse cuidado que a pessoa tem que ter, qual é a caminhada desse terapeuta? Qual é a base dele? Né? Se ele é uma pessoa que evolui, porque eu posso dizer a questão da evolução com toda segurança, porque o que eu fazia lá nos anos 80 serviu de base, mas hoje é feito de forma diferenciada. Né? Nós, como qualquer profissão, nós temos que estar evoluindo sempre, porque nós trabalhamos com seres humanos. Nós trabalhamos com o eu do outro, com a cabeça do outro, para ajudá-lo a melhorar. Então, se eu fico lá no passado, o que eu vou ajudar essa pessoa? Então, a evolução, o estudo, o progresso
de qualquer... no caso da Cacá, se ela ficar naquilo lá de quando ela começou, ela não estava no patamar que ela está hoje. Com certeza. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Qual é a caminhada do nosso terapeuta, do nosso mentor? Né? E com isso, todos nós vamos, porque a gente, como terapeuta, aprende muito com o cliente. Né? A gente aprende muito. E agora eu estava pensando, ouvindo tu falar, Cacá, nós poderíamos fazer um paralelo do Enneagrama com os diamantes. Sim, sabe? sim, Uma hora é dessas muito legal. Vamos ver isso aí. É muito interessante. Outra coisa que eu quero dizer para vocês são as crenças limitantes que colocam sobre o trabalho dos terapeutas energéticos, holísticos ou médiums. Às vezes as pessoas olham pra gente assim como se a gente fosse alien, extraterrestre, ou fica olhando para uma mesa radiônica como se fosse uma magia escura. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso é um programa mental de sabotagem. E esse programa mental de sabotagem, ele era coletivo. Agora ele está começando a soltar, porque os terapeutas têm feito muitos trabalhos coletivos para soltar a humanidade também. O que acontece? Alguém vê... Não, mas o que tu faz? O que tu é? Com quem que tu trabalha? E eu fico olhando assim, eu não costumo invadir tanto a vida das pessoas e perguntar, tá, mas o que é engenharia mesmo? O que ela faz? Tem maquete, o quê? Civil. Tem uma engrenagem. Tu cria trator, tu cria plantadeira. Eu não vou no padeiro ver como é que ele faz o pão e fico olhando para as máquinas assim como se ele estivesse botando veneno no pão. Gente, isso é um padrão totalmente de alienação e de sabotagem, porque é uma profissão como qualquer outra. Sabiam que na rede pública de saúde do Brasil nós temos 20 e poucas terapias holísticas e energéticas, dentre elas reiki, biomagnetismo, acupuntura, aromaterapia, floralterapia, cromoterapia, yoga, muitas terapias na saúde pública do Brasil. O médico só precisa prescrever e aquela unidade de saúde ter um terapeuta que faça essa terapia ou que o SUS libere, né, o atendimento. Então, às vezes eu fico pensando assim, mas quanto programa sabotador e limitante a humanidade foi submetida no subconsciente para que sempre julgue, preconceitue todos os terapeutas holísticos ou os médiums ou as terapias que não são convencionais. Meu Deus, o que é a cartomancia, o que é o tarô, isso tudo é coisa de bruxa, é coisa de gente maligna. Oi? Então isso é um programa sabotador. Muitas vezes eu vejo situações de pessoas totalmente transtornadas e fico pensando, será que essa pessoa não vai lembrar que existe uma ferramenta chamada terapia energética, holística, ou alguma terapia alternativa, como barras de Access, que ajuda muito, né? Processos e mantras de barras também, as perguntas. Será que aquela pessoa não vai lembrar que ela pode utilizar isso e que isso não é uma magia escura, isso não é uma mandinga, ou sei lá os termos que usam, que isso é uma ferramenta positiva em benefício da saúde e do bem-estar daquela pessoa? Será que uma pessoa não quer passar por uma apometria para ela ficar limpa, tirar aquele peso da inveja, poder o dom dela começar a vir para fora, se externar um talento? Já pensou se você é um cantor de primeira linha e está ali escondido em casa por medo de público, por medo de palco, e a apometria começa a limpar, a te ajudar, o autoconhecimento começa a te dar ferramentas. Então, esses programas sabotadores, em que as pessoas nos olham com outros olhos, meu Deus, não, imagina, constelação, eu já escutei pessoas com 3º grau, mestrandas, condenarem a constelação, como se aquilo fosse, não, meu caminho é só o da igreja, se não for da igreja vai todo mundo pro inferno. Gente, atualizar o padrão mental também é digno de Deus. Quando a tua religião pune um outro ser humano por uma prática, você está com um programa limitador, você está com um programa de sabotagem, de preconceito. Isso não pode, não é legal.
Então, não gosta, não faça, mas também não mate o trabalho do outro. Não fala mal, não incrimina, não apedreja o outro, porque você nunca sabe, a vida ela é circular. Gente, a vida é circular, amanhã ou depois é aquele outro que você apedrejou que vai vir ser a pessoa que pode te oferecer uma ferramenta de auxílio, porque ninguém está livre. Nós não somos autossuficientes a ponto de estarmos livres, nós somos um coletivo de humanos. E quando esse coletivo de humanos começa a aceitar todos os padrões que existem dentro dele, a hegemonia vai se instalar. Então, às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, mas o que é a radiônica? Vocês perguntam o que é a quimioterapia, o que é aquele outro que é a rádio, né? Que faz. É uma terapia. A diferença é que ela não usa química. A radiestesia, ela é uma terapia que usa gráficos, símbolos, que usa mensura, pêndulo, que são coisas usadas há milênios, não é essa geração que trouxe isso. A diferença é que essa geração está podendo usar isso de forma livre. Mas se o colega criou uma terapia que custa 10 mil reais e ele teve a formação, que ele pagou às vezes 15, 20 mil reais, e ele colocou preço na terapia dele, por que você vai condenar? Você não pode condenar, porque é o preço dele, ponto. Isso é uma forma de preconceituar. Cada um sabe o valor do seu trabalho. Se alguém disser para você que uma cirurgia plástica custa 30 mil e que aquele médico é bom, ponto, aquele médico é o que tu quer, 30 mil, paga-se. Quando você começa a condenar e sabotar o trabalho do outro, condenar o valor do outro, você tá com algum problema de autoconfiguração. Porque se alguém disser assim, não, o teu trabalho, o teu salário só vai chegar a 5 salários mínimos, mais do que isso não vai chegar, porque o piso diz que é isso, mas o teu trabalho é um talento que nenhum dos outros tem, a tua empresa vai te pagar 10 vezes mais, porque você é um número bom para aquela empresa. Porque você tem uma qualidade que em outro profissional a empresa não vai encontrar. Fora as consultorias que podem ser feitas extras. Então, ficar ali mendigando, ou policiando, ou incriminando o valor do colega, ou A, B ou C, cada talento tem um valor. Tem cantores que ganham 100 mil por um show e tem cantores que ganham 100 reais por um show. Isso tudo são padrões de sabotagem, padrões de crenças limitantes, e é o quanto o coletivo está hipnotizado ou em transe para ir exatamente para aquele lado lá, por seres sombrios que determinam para onde vai um coletivo. Então observem um pouco também esses padrões de ter medo da holística, ou de ter medo da energética, ou da mediunidade, ou do autoconhecimento, das ferramentas alternativas além do convencional, porque essas coisas podem fazer completamente a transformação da vida de cada um de vocês. Não é essa? É uma coisa, eu chamo, considero isso assim, ó, um boicote geral, um boicote quase que coletivo, quando essas crenças passam a ser utilizadas pela coletividade, porque é interessante para muitos seres que a gente permaneça parado, estacionado, para eles poderem nos manobrar, vamos dizer. Então, por isso existem esses boicotes à evolução do ser humano. É dessa forma que eu vejo, né, Cacá? Então nós temos que ser superiores a isso. E quando nós quebramos muitas crenças, e crenças que a gente nem acha que é crença, tem crenças das mais simples às mais complexas. Então, na medida em que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai descobrindo as crenças que estão nos bloqueando e vai derrubando essas crenças. E a gente vai subindo a escada. O autoconhecimento eu considero uma escada infinita. Tu sobe, aí tu chega, bom, agora cheguei no último patamar. Aí tu olha, tu tem mais degraus para subir. Né? É um caminho sem volta. Então nós não podemos nos boicotar,
Nós não podemos nos deixar ser dominados por crenças que nos colocaram, por crenças coletivas e que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então, no trabalho do autoconhecimento, a quebra de crenças é fundamental. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nos oi e tchau. Ai, que gente linda. É muita gente. Oi para todo mundo. Um beijo para todo mundo. É muito bom. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever que depois a gente responde, tá bom? Quem não preparou a água, aqui a gente tá com a água preparada, que vai ser energizada agora, tá bom? Então a minha água, da Sandra, dos meus guris já tá lá fora. E quem vai energizar a água hoje vai ser o Siddhartha Gautama, que é o Buda da iluminação, para nos ajudar. Eu sou uma pessoa que preciso me espiritualizar muito. Eu sou muito alfa e ômega, ainda tá faltando aí bem o caminho do Siddhartha, que é aquele da orai e me vigiai, eu sempre digo. Mas é um caminho, né, Sandra? É um caminho que a gente vai indo. E vem também. É um caminho lindo. Vem também os arcturianos, vem auxiliar, e os anjos da guarda de cada um de nós, para que eles nunca sejam esquecidos, porque eles que fazem a nossa proteção, a nossa blindagem, né? Aquele abraço, aquela cobertura extra sagrada e divina. Então vem todos esses. A gente vai começar com uma meditação bem simples, que é a grande invocação da grande fraternidade branca, e depois nós vamos fazer o exorcismo do raio violeta e do raio azul, que nós estamos precisando nesta época aí, que eu vou oferecer ao Brasil também, não só a nós como seres individuais, eu vou oferecer ao planeta Terra e ao Brasil, que vai passar agora por uma eleição de segundo turno e está precisando deste apoio energético para todos. Vocês podem deixar as palmas das mãos para cima, podem deitar, podem fechar ou abrir os olhos, se permitir sentir, tá? Eu vou abrir um pouquinho porque eu vou ter que ficar trocando de áudio aqui, mas tá, a água vai ser energizada. O meu chimarrão também vou energizar. Energizando tudo, os nossos corpos, tá bom? As nossas roupas, as nossas casas. Quem for ouvir a gravação depois, que nós vamos subir para o YouTube também, vai receber a energização. Ela é atemporal, tá bom? Ela é espacial, não depende de tempo nem de espaço. Então, vai receber também, ok? A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra, do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem, do centro, a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche as portas onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Exorcismo com a chama azul e violeta. Respire profundamente
entrando em adoração à presença de Deus no seu coração. E comecemos. Eu sou, eu sou. Eu sou em unidade de energia, vibração e consciência. Com a presença eu sou em cada homem, mulher e criança. Em cada ser elemental. Em cada anjo. Tudo que eu decreto para mim, eu decreto em benefício de toda a vida que evolui sobre esta doce terra. E em nome do eu sou, eu invoco o poder de todas as chamas trinas unificadas, de todas as espadas reunidas, e me sincronizo com a força de todos os guardiões da chama da vida, em unidade com a minha egrégora de luz. Me posiciono como uma guardiã nos portões de entrada do meu lar santuário, no plano físico e espiritual, selando com cruzes de chamas azuis as portas, portões, janelas, o teto, o assoalho, à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima e embaixo. E como um Cristo solar encarnado, me alinho aos 12 arcanjos solares, aos 12 poderosos Elohim, e aos 12 poderosos Shohans solares, e as legiões de luz. Sou agora o olho de Deus que tudo vê, e a encarnação da luz de Deus que nunca falha. Me sintonizo com o bem-amado Arcanjo Miguel e as legiões do fogo azul, ao amado Lorde Sirimagra, a poderosa Elohim Astreia e as legiões de luz que trabalham no plano astral e psíquico. E peço a assistência dos senhores do Conselho de Evolução, Mestra Ascensionada Nada, Palas Atena, Lorde Saitiru, Deus Alexia, Lorde Sirimagra, Deusa Pórtia, Mãe Kuan-Yin, Mãe Maria e o amado Elohim Vista. E desde minha chama coração projeto estrelas rodopiantes, com as quais eu corto e liberto, corto e liberto, corto e liberto, corto e liberto todas as conexões negativas, criadas ou projetadas contra mim, nesta e em vidas passadas. Poderosas mandalas rodopiantes de chamas azuis e violetas da transmutação. Girem, 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 girem. Poderosas mandalas rodopiantes de chamas azuis e violetas da transmutação. Girem, rodopiem em torno de mim, criando uma massa efervescente de fogo azul e violeta, que explode, dissolve, explode, dissolve, explode e dissolve todos os registros etéricos negativos escritos no meu livro da vida. E em nome do eu sou o que eu sou, projeto agora um triplo raio de luz azul, dourado e rosa. Mergulho e neutralizo no fogo sagrado violeta todas as entidades desencarnadas, obsessores do fumo, do álcool, da luxúria, da inveja, olho grande, cobiça, maledicência, rejeição, humilhação e insegurança. Mergulhe agora na chama azul e violeta todo sentimento de vingança, todas as memórias de tristeza, todas as crenças limitantes da pobreza, todas as maldições hereditárias, magia negra, conflitos, feitiços, críticas, boicote, autossabotamento, vaidade, orgulho, inveja, cobiça, autoritarismo, fracasso. Mergulho na chama azul e violeta todo sentimento de frustração, toda rigidez, todo egoísmo, toda mesquinhez, dependências, apegos, ódios, raivas ancestrais, fúria, crueldade, mágoas, crenças e preconceitos,
culpas, medos, solidão e todo o padrão de degeneração registrado no meu DNA. Invoco agora a chama azul e violeta para girar e limpar todos os vícios, a remover as entidades desencarnadas do astral, formas, pensamentos umbralinas, os obsessores ancestrais, as entidades sombrias da criação humana, formas, pensamentos destrutivas e quaisquer outras energias desqualificadas, a matriz de toda consciência, sentimento e coroa de seres rebeldes e negativos, contraventores da lei divina, ovos, fetos, criações humanas destrutivas, magos negros são agora completamente desintegrados na luz de 1 bilhão de sóis, através da potência de milhões e milhões de sóis da força e do poder da chama azul e violeta. Comando a dissolução completa de todas as matrizes, memórias, programas, chips instalados, causas e efeito. Invoco a força de 1 bilhão de chamas girando, 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 girando em, através, ao redor de mim, de cada membro da minha família, de cada homem, mulher e criança deste planeta. Isso está feito aqui agora, além do tempo e do espaço tridimensional, de acordo com a vontade de Deus. E assim é. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. E respiro profundamente, sentindo a expansão dessa luz libertadora. E invoco agora uma luz multicolorida. E sinto-a inundando e reprogramando os meus genes. O Divino Espírito Santo paira sobre mim, derramando o maná divino, rios de fogo violeta da misericórdia e do perdão, que vão transformando a minha estrutura atômica baseada em carbono em células cristalinas e brilhantes de luz, perfeição, amor, sucesso, prosperidade, fartura, alegria, paz e saúde. A chama da transfiguração eleva tudo para dentro da lustrina. A chama crística amarelo-dourada envolve meus corpos. E a chama do Espírito Santo, rosa, branca, verde, rubi e violeta, regenera minhas células. E eu me sinto recobrando a minha jovialidade, a minha beleza, meu equilíbrio. Sinto a vitória em todos os meus empreendimentos. Transborda alegria e felicidade, confiança, fé, liberdade e determinação. E eu afirmo com toda a força do meu ser: eu sou ressuscitando na luz o meu corpo perfeito. Eu sou ressuscitando na luz a minha saúde perfeita. Eu sou a materialização do amor. Eu sou um sucesso em todos os meus empreendimentos. Eu sou a precipitação de toda abundância e fortuna que necessito para viver com dignidade e servir a vida. Meu coração se expande e o amor divino flui abundantemente através de mim, cobrindo-me com uma luz gelatinosa cor-de-rosa, impermeabilizando-me, renovando e me libertando da luz. E eu sou em perfeita paz. Agora eu me selo dentro de uma estrela de 5 pontas. Me vejo de braços abertos dentro dessa estrela de 5 pontas. E eu peço ao meu anjo da guarda que sustente essa purificação até a minha próxima aplicação. E que esse serviço seja realizado por cada membro da família humana. E assim é. I am, I am, I am,
que I am. Eu sou, eu sou, eu sou, o eu sou. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado da live de hoje. Nós vamos encerrar a nossa conversa, né? Nossas orientações, trocas de figurinha. E não esquecem de curtir, compartilhar, se inscrevam nos nossos canais, no canal do YouTube Terapias Ilumine-se, o canal da Sandra. O perfil da Sandra também já está marcado aqui no título hoje para vocês adicionarem ela. Qualquer dúvida é só nos procurarem. Tem WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram. Não tem o que não temos. Não tem o que não temos. Sandra, quiser se despedir? Sou muito grata por esse momento e realmente esse final foi esplendoroso. Espero que todos tenham tido as mesmas sensações que eu tive. E gratidão, Cacau. Gratidão é minha, Sandra. Quem veio te energizar hoje foi o Arcanjo Gabriel. É? É. Eu acho que o teu próximo passo de ascensão é a chama branca. Provavelmente, porque para ele vir assim, em loco, como eu senti aqui, energizar, é a chama branca. Estava muito forte a energia. É, era o Arcanjo Gabriel, eu vi ele. E o meu eu nem vou falar, acho que tinha uma dúzia de arcanjos em bando. Ai, a espoleta sempre cheia de energia. Pessoal, gratidão, gratitude, gratiluz, namastudo a cada um de vocês. Quem puder, compartilha a live de hoje, tá bom? Beijos, até a próxima. Beijo. Tchau!